Oi, amores, bom dia. Como é que vocês estão nessa semana aí super sacudida? Pelo menos pra mim tá bem sacudida essa semana, assim, muita coisa acontecendo e principalmente eu tô sentindo há muita alteração na dinâmica das emoções, dos acontecimentos. Para mim fica muito claro a variação de energia, sabe? O que parece um caos, e muitas vezes pode estar sendo mesmo um caos coletivo e pessoal para muitas pessoas, mas o ponto é a gente encontrar o olho do furacão, né? Aquele centro dentro de nós mesmos, onde mesmo que esteja acontecendo muita movimentação, intensidade de sentimentos, a gente consegue se acalmar, pacificar o coração e acompanhar tudo o que está acontecendo sem se abalar tanto, né? Dentro de um centro de equilíbrio. Acho que equilíbrio é a palavra-chave nessa semana, mas eu confesso que eu tô assim super sensível. Tudo começou no fim de semana passado, que eu realmente fui ao Rio de Janeiro para um mergulho de 48 horas, que na verdade acabou sendo 72 horas assim de muito aprofundamento em constelação familiar, xamanismo e, enfim, outros caminhos, né, que convergem para um mesmo objetivo, um mesmo propósito, que é a conexão com a minha essência, com a minha força, com a minha integridade, com o meu equilíbrio. Então, assim, claro, são coisas que eu normalmente já faço, mas foram 3, 4 dias muito intensos nesse propósito de um mergulho mais profundo. Então, assim, gente, meu Deus, assim, desde o fim de semana passado que eu tô vivendo 1000 aprendizados, autoobservação, desmanche de muitas ilusões, transformação do meu sistema de crenças. E eu tô querendo muito compartilhar com vocês tudo isso, né? E ontem a minha ideia era ter feito essa live, eu até pedi algumas perguntas, né? Elas estão aqui, eu printei, eu vou responder essas perguntas agora nessa live. Mas o que aconteceu ontem foi que eu fiquei muito mexida com a passagem do Zé Celso Martinez. Para quem não conhece, ele foi uma referência dentro do teatro brasileiro, uma referência de liberdade de expressão, de rompimento de padrões antigos, mas ao mesmo tempo reverenciando tudo que veio antes e resgatando o valor de ancestralidade, de povos originários, do sagrado da arte, do divino dentro do teatro. Então, assim, uma consagração mesmo, assim, do teatro num nível superior, assim, de um oitavo acima. Então, eu sinto que o Zé Celso Martinez, ele integrou o sagrado e o profano no teatro, que é uma particularidade muito linda do povo baiano. O povo baiano é sagrado e profano e é muito inteligente, é muito sábio quando a gente consegue unificar essas polaridades, porque de fato elas são complementares. O ser humano é essa ponte entre o plano terrestre e o plano celeste. Nós somos esse ser que conecta o plano superior e o plano inferior, e um não é melhor do que o outro. São planos complementares. Tanto que quando uma pessoa vive apenas o plano da Terra, né, o plano da matéria, ela fica desequilibrada,
ela sofre, e quando a pessoa também vive só o plano da espiritualidade, do sagrado e do divino, também sofre. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma experiência dual. Essa é uma dimensão de dualidade. E a gente só se acalma, só se pacifica e só se equilibra e só se sente inteiro no momento que a gente integra essas polaridades, esses planos, né, da matéria, do espírito, quando a gente consegue encaixar, sabe, como os orientais fazem tão lindamente, que é o símbolo do yin e do yang. Então é isso, sabe, o plano material e espiritual profundamente conectados. E o Zé Celso Martinez fez isso lindamente, sabiamente. Então é muito interessante como eu fiquei profundamente tocada ontem e ainda tô com a passagem do Zé Celso Martinez. Também não é à toa, né? Eu aprendo com tudo que eu estudo e que eu experimento hoje em dia, esse campo das sincronicidades. Para quem não sabe, as sincronicidades, que são as coincidências significativas, a sincronicidade é um canal de comunicação com o inconsciente pessoal e coletivo, né? Para quem não sabe, a gente tem mais de 95% da nossa consciência mergulhada nas águas profundas do inconsciente. E essa dimensão do inconsciente é uma dimensão que a gente não tem muito acesso. Em alguns momentos a gente consegue acessar ela é muito simbólica, ela não se comunica com a gente com essa linguagem racional, com esse tempo racional que a gente está acostumado. Então esse mundo submerso, profundo, se comunica com a gente através de símbolos, por isso a gente conecta com ele no momento que a gente dorme, no sonho. A gente se conecta também através do nosso corpo, que é uma materialização da espiritualidade, de todas as experiências pessoais e ancestrais. E a outra maneira da gente se comunicar com esse campo profundo, que é mais de 95% da nossa consciência, é através das sincronicidades. Esse nosso inconsciente fala com a gente através das sincronicidades. É muito poderoso ter consciência disso. E o Zé Celso Martinez, para além de todas as provas claras e irrefutáveis da sua sabedoria, da sua maestria, realmente, né, e de sua influência poderosa com todos, ele fez a passagem ontem, dia 6 de julho, exatamente no dia que o mestre Irineu Serra, Raimundo Irineu Serra, também fez a passagem há 52 anos atrás. E 52 é um ciclo muito significativo dentro do Sincronário da Paz, dentro do Tzolk'in. Tem um ciclo de 52 anos que, quando ele se completa, é como se a pessoa tivesse vivido todas as combinações de energias dentro do sincronário maia. Enfim, é um pouco complexo esse assunto, mas o que eu quero dizer é que exatamente ontem era um dia de mago espectral dentro do sincronário maia, e foi exatamente 52 anos, que é quando esse Kim se repete no dia do sincronário do calendário gregoriano e sincronário maia ao mesmo tempo. E foi exatamente o dia da passagem do mestre Irineu, um mestre reconhecido que passou pela Terra, e assim como ele, o mestre Zé Celso Martinez fez a passagem no mesmo dia, 52 anos depois. Então, eu estou trazendo isso porque, para quem conhece, ou até para quem não conhece, pode confiar no que eu estou falando, é um portal de sincronicidade e de uma mensagem muito profunda sobre o legado desses homens, né? Então eu reverencio aqui com muito reconhecimento a vida de Zé Celso Martinez,
porque ele realmente elevou a arte e o teatro a uma oitava maior. Então, toda a minha reverência a ele. E foi por isso que ontem eu não consegui assim, chegar aqui para fazer essa live. Além de tudo isso que eu já falei sobre o Zé Celso Martinez, o grupo que eu faço parte, a ONG Paz Sem Fronteiras, que é uma ONG de pesquisa profunda, né, dentro do autoconhecimento, essa ONG nasceu há mais ou menos 25 anos dentro do Teatro Oficina. Então é muito sincrônico e é muito tocante, me impacta profundamente também por esse motivo, porque há 10 anos eu faço parte dessa ONG e a ONG Paz Sem Fronteiras mudou a minha vida de uma maneira muito profunda e definitiva e continua mudando a minha vida. E esse grupo nasceu dentro do Teatro Oficina, que é o grande filho do Zé Celso Martinez. Então, até por isso, eu tenho que realmente render toda a gratidão e reverência a esse homem que passou pela arte brasileira, mundial e universal, digamos assim, e que estará para sempre como uma referência, como uma luz. Tem uma frase de Goethe muito significativa que diz: o que passou, passou, mas o que passou reluzindo resplandecerá para sempre. Então eu sinto que esse é uma imagem muito forte em relação a Zé Celso Martinez, né? Ele passou luzindo e vai resplandecer para sempre. Gente, então, sejam bem-vindos. Desculpa aí a choradeira, mas eu quero responder aqui, ó, as perguntas que vocês deixaram ontem aí no nosso Stories. A gente está numa semana realmente muito mexida, assim, em muitos níveis, né? Eu sinto isso porque hoje eu sou uma pessoa muito sensível e gosto de ser. Eu dou conta da minha sensibilidade. A minha sensibilidade é o meu canal de comunicação com Deus e com o meu coração e com a minha alma. Então, sim, eu quero manter a minha sensibilidade. Eu gosto de ser sensível. Mais do que gosto, eu preciso ser sensível para evoluir, para enxergar. Então, eu quero dizer para vocês que na semana que vem, no dia 12 à noite, eu vou estar fazendo um encontro. Hoje eu coloquei aí um banner sobre esse encontro. É um encontro onde eu vou falar sobre relações abusivas, mas é um tipo de abuso diferente, um abuso invisível. Eu tenho observado isso na minha própria vida, em algumas relações que eu já tive, e tenho presenciado isso em relacionamentos muito próximos. Tenho trabalhado isso profundamente dentro da constelação familiar. Então, no dia 12 à noite, às 19 horas, eu vou fazer esse encontro. Para quem quiser, eu já coloquei ali no banner algumas informações. Eu vou falar sobre esse tipo de relação de abuso invisível, que é o assédio moral, onde a gente que está sendo abusada ou abusado, inclusive, se sente culpado por alguma coisa, porque esse abusador sabe inteligentemente entre aspas, né? Porque isso não é muito inteligente, mas tem toda uma sagacidade para se fazer de vítima e para colocar a pessoa abusada até num lugar de culpa, né? Como se os papéis estivessem realmente invertidos. Isso é algo que começou a se mostrar muito claramente para mim através de psicólogos e psicólogas e livros e filmes e dentro da própria vida, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então eu vou falar sobre isso e logo depois vou sortear uma constelação entre os presentes, né? Então a gente vai fazer uma constelação também virtualmente, tudo isso pela plataforma do Zoom. Então aqui nas perguntas, para quem está chegando agora, as perguntas que ontem me colocaram ali no Stories,
e essa live provavelmente não vai ser muito longa, tem aqui escrito: estou muito triste, fim de relacionamento de 4 anos. Ele terminou. Quem termina sofre. Então essa é a colocação aqui de uma pessoa. Não vou falar o nome, porque aqui, como eu printei, aqui tem o nome de todo mundo que fez a pergunta, mas a gente não precisa expor, né? Não sei se a pessoa quer. Então, o que essa pessoa está dizendo aqui é que ela está muito triste, né? Porque acabou uma relação de 4 anos. Ela está dizendo que ele terminou e fazendo essa pergunta: quem termina sofre? Então, assim, o que transparece para mim é que essa pessoa tem um certo desejo de vingança, né? Assim, uma vontade legítima de que o outro esteja sofrendo tanto quanto ela, né? Eu não estou julgando essa vontade, mas o que a gente pode observar aqui é que esse desejo de vingança vai aprisionar essa pessoa que está sofrendo. Então é muito interessante isso. Eu voltei há algumas semanas um estudo profundo do livro Um Curso em Milagres. Não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro que foi todo psicografado e ele fala justamente dessa autoliberação que é como um milagre. É quando a gente de fato toma consciência de um mecanismo aprisionante dentro de um sistema de crenças que nos limita, que bloqueia a nossa possibilidade de sermos felizes e leves e livres mesmo. Porque o desejo de vingança, o desejo de punição, o pensamento dentro de uma crítica, de uma condenação ao outro, nos aprisiona. Então, o que está em jogo aqui não é o que o outro deve viver ou não deve viver. O que está em jogo aqui é a minha própria liberdade. Então, essa pessoa que está sofrendo muito por causa do término de uma relação de 4 anos e está preocupada se o outro está sofrendo, além do sofrimento de um final de ciclo, que naturalmente traz sofrimento, isso é preciso ser vivido, né? Porque é um luto, é uma morte de uma relação, então a gente de fato precisa viver esse luto, mas além da dor desse término, a pessoa ainda está vivendo algo absolutamente desnecessário. Quando ela toma consciência, ela percebe que esse desejo de vingança é mais um sofrimento que ela está colocando ali na mochila dela. É mais um peso que ela está carregando, porém esse desejo de que o outro sofra assim como ela está sofrendo é absolutamente desnecessário. Isso não vai ajudar em nada. Então, assim, onde é que vai ajudar a pessoa a passar pela dor, saber que o outro está sofrendo? Não ajuda em nada. Então, o que vai ajudar uma pessoa a passar pela dor e o sofrimento de um término, de uma relação, é ela olhar para tudo que ela pode aprender dentro daquele histórico de 4 anos de relacionamento. Então, dentro desses 4 anos de relacionamento, o que foi que eu aprendi? Qual é a minha parcela de responsabilidade em tudo que foi maravilhoso e principalmente qual é a minha parcela de responsabilidade em tudo que eu poderia ter evitado, tudo que foi destrutivo para a relação. Porque, para quem não sabe, toda e qualquer relação é 50% de responsabilidade para cada lado. É uma lei. Não existe um relacionamento onde um tá com 80% da responsabilidade ou não existe isso. Toda relação é 50% de cada um. Porém, qual é, né, a grande sacada, a chave para a gente entender isso e se apropriar dos nossos 50%? É que a gente pode estar atuando dentro da relação de maneira inconsciente. Aí é que tá. Você pensa que o outro tá fazendo tudo, né? Que tá destruindo ou que tá nutrindo a relação, que você não tá fazendo nada, mas você tá sim vivendo uma escolha e uma atitude
que pode ser inconsciente, mas você está fazendo uma escolha e você está vivendo uma postura, uma atitude dentro da relação, que pode ser uma atitude de passividade. Parece que você não está fazendo nada, mas você está sim. Inclusive, você está tendo que mobilizar muita energia para se aprisionar nessa imobilidade, nessa passividade, nesse não agir, porque não é da natureza ficar paralisado. Nem a morte é uma paralisação. A morte é um processo de transformação. Então nada nesse universo pode parar. Então você ficar parado, né, paralisado, paralisada dentro de uma relação é um esforço absurdo. Isso não é natural. Então você pensa que não está contribuindo para aquele término ou para aquela construção de uma relação, mas você está sim contribuindo e muito. Mesmo que você não esteja fazendo nada. Porque você está bloqueando o movimento natural da vida. Então entende que é tudo só uma questão de ter consciência e de não ter consciência do que você está fazendo. E que o autoconhecimento é o grande portal de apropriação de todos esses processos. Ó, Daniela, querida, adoraria participar de um grupo de leitura do livro Um Curso em Milagre. Alguma dica? Sim, Daniela, eu te dou uma dica desse grupo que eu tô. Eu posso te dar o contato da Cida Rabelo, né, que é a minha amiga que me apresentou a constelação familiar há 25 anos atrás. E o fim de semana passado eu passei exatamente com ela, assim, num mergulho profundo. Foi incrível. E eu até marquei, viu, Dani? Se você quiser ir aí na minha página, ó, eu vi que uma pessoa colocou pergunta na caixinha de pergunta. Isso é o mais correto, porque eu li aqui a pergunta da Dani agora, mas nem sempre eu leio, tá, gente? Porque eu tô aqui concentrada no que eu tô falando. Dani, se você olhar aqui na minha página, eu publiquei uma foto minha com a Cida, e ali tem inclusive o arroba dela, né? A página dela aqui no Instagram. Ela não entra muito e tal, mas ali é um canal de comunicação. E eu tô seguindo esse grupo da Cida, que foi quem também me apresentou para esse livro há 25 anos atrás. Então, para essa pessoa que falou que tá sofrendo com o término da relação, e essa dor é absolutamente legítima, tudo que morre vai nos trazer como se a gente tivesse perdido uma parte de nós. Então viva esse luto, chore tudo que você tem que chorar e fique com o que você aprendeu dessa relação. Fique com a sua responsabilidade sobre tudo que aconteceu nessa relação, porque só assim você vai crescer com essa experiência para numa próxima relação você chegar muito mais consciente de todas as suas dificuldades, de todas as suas forças, das suas sabedorias, tudo que você tem de facilidade e de fragilidade, para que você possa se trabalhar dentro de tudo que aconteceu e para que você possa se aprimorar para uma próxima relação. Senão você fica só com as críticas, com o desejo de vingança, e isso não vai te trazer crescimento. Isso só vai trazer mais peso. Você não aprendeu com o que passou. E aí, olha que desperdício, né? Você pode até atrair uma pessoa igual àquela que você acabou de conviver. Porque se a gente não aprende, a vida traz uma pessoa igual. Para que a gente aprenda, para que a gente tenha uma nova chance. Isso é amor, tá, gente? Não é castigo, é amor. Então, aqui uma pessoa, a Mi te pergunta qual o nome do livro que você falou agora. É Um Curso em Milagre, tá? É um livro muito profundo, muito complexo, que é, assim, é uma mudança mesmo de mentalidade, é uma lavagem cerebral. Aí aqui outra pessoa fala, porque às vezes nos deixamos levar pela impulsividade e muitas vezes magoamos quem amamos. Ótima pergunta, né? Eu não sei se eu sou uma pessoa que responde. Eu sou uma pessoa que reflete com vocês, que reflete junto, né? Então, por que a gente magoa as pessoas, né? Hoje, para quem não sabe, eu sou facilitadora de constelação familiar também.
E o que a gente aprende nas constelações é que existem dinâmicas ocultas que regem a nossa vida. Essas dinâmicas ocultas também podem ser chamadas ou vistas como o inconsciente de clã, o inconsciente do nosso sistema familiar. Então, quando algo aconteceu que foi uma desordem dentro das leis do amor, dentro das 3 ordens do amor, que são leis muito simples, mas que não podem ser desrespeitadas, quando algo acontece em outras gerações, a gente recebe como herança essa desordem, isso que foi desrespeitado. E essa dinâmica fica atuando na nossa vida. Então, essa pessoa que deixou aqui essa pergunta, né, essa colocação, quando a pessoa se deixa levar por uma impulsividade e acaba magoando o outro, muito possivelmente tem uma dinâmica oculta, que é essa força oculta que nos impele a machucar as pessoas. Essa dinâmica a gente herdou, por isso que a gente não tem consciência. Tem a ver com algo dentro do nosso sistema, pessoas que foram excluídas, pessoas que estão fora do lugar. A própria pessoa ali que trouxe essa pergunta pode estar fora do lugar, dentro do sistema dela. Então ela sente essa impulsividade como algo que está oculto, que ela não consegue dominar. Então uma constelação familiar pode mostrar a origem e trazer para a consciência isso que é uma dinâmica oculta, que é uma força oculta, que impele essa pessoa a magoar alguém. E uma outra maneira de trazer para a consciência essa força que está oculta é você se observar até onde você se magoa. Porque esse modelo de relação com o outro é o modelo de relação que eu tenho comigo mesma. Então, assim, se eu sou uma pessoa que me magoo, que me maltrato, que sou extremamente exigente comigo mesma, que não aceito nada menos de mim própria do que a perfeição, se eu sou uma carrasca comigo, eu vou projetar esse modelo de relação com os outros. Se eu sou dura comigo, se eu grito comigo internamente, se eu não aceito a minha humanidade, a minha imperfeição, é bem provável que eu vá viver exatamente esse modelo de relação e de exigência com o outro. Então, isso também é algo a ser observado. Eu não quero dizer aqui o nome dele, mas tudo isso pode ser encaminhado, transformado através do autoconhecimento, né, gente? Muitas vezes a gente fomos encorajados a fazer, né, mestrados, doutorados, especializações 1000, e a gente não se conhece. Então você pode, né, conquistar uma profissão, um lugar socialmente falando, ou dentro da família, né? Você pode estar muito inteligente, racionalmente falando, e conquista de fato um espaço legítimo, porém a sua falta de autoconhecimento faz com que você se auto-sabote. E eu tô falando isso, eu tô falando de mim, inclusive, né? Eu já vivi essa experiência na minha própria vida, de conquistar lugares muito lindos, muito preciosos, e eu me sabotar por não conhecer meus medos, por não conhecer meu mundo interno, por não acessar com mais frequência esse meu inconsciente, por não observar as minhas relações comigo mesma, nesse meu mundo interno. Então, assim, é o conhecimento mais importante da vida, é o autoconhecimento. Não tem para onde correr. Pode fugir do seu mundo interno uma vida inteira. Você vai voltar, vai encarnar de novo até você se abrir para essa evolução, porque ela é exigente. A evolução pessoal, o amadurecimento é muito exigente. Você vai ter que escutar o seu coração, você vai ter que encontrar esse lugar de liberdade, de expressão, de materializar seus dons. Olha o Zé Celso Martinez, que vida gloriosa, que alegria de viver, que felicidade, mas não é uma felicidade de uma vida margarina, é uma felicidade de êxtase,
de luta, de superar os próprios limites, que exige muita força, que exige muita coragem, né? Coragem, inclusive, para ser sensível diante de tudo que a vida traz. E que o mais fácil é a pessoa se anestesiar, né? Beber álcool, se drogar, se distrair, né? Ir para a luxúria, ir para as festas. Isso é o mais fácil. É o que todos nós fazemos, principalmente quando somos mais novos, né? Mas à medida que a gente cresce, gente, que a gente amadurece, não dá mais. Chegou um desafio, a gente tem que encarar mesmo, sabe? Assim, olhar para as entranhas e evoluir na nossa parte. Parar de massacrar os outros, de querer se vingar, de querer que o outro sofra. A gente próprio tem que sofrer e entender o que a vida está nos trazendo de mensagem. Por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu tô vivendo, né, essa dor? Então, assim, é pra gente grande, sabe? É pra quem realmente quer crescer. A vida não é brincadeirinha no play, não. A vida é papo sério. Assim, haja coragem, haja firmeza, porque senão sucumbe mesmo. E aí vai ter que voltar tudo de novo. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Então, assim, não dá para ficar deixando para depois o crescimento, o autoconhecimento, olhar para dentro, entender qual é a minha responsabilidade dentro de todas as relações. O que é que eu fiz, né? Onde está o meu sabotador que me maltrata e maltrata o outro? Então, esse encontro do dia 12 vai ser para falar sobre isso. Da mesma maneira que eu não vejo que o outro está sendo um carrasco cruel, né, diante de mim, dentro da minha relação com essa pessoa, eu também não consigo enxergar quando eu sou um carrasco cruel com as pessoas. Então, tudo isso está em jogo quando se fala de crescimento espiritual mesmo. Porque eu preciso ter a capacidade de enxergar esse abusador dentro de mim ou fora de mim. Porque isso é a lucidez, isso é a tomada de consciência. É sair do mundo das ilusões e enxergar o que de fato está acontecendo. Ó, voltando aqui para as perguntas que vocês deixaram ontem. Tão perdida em tudo. Então aqui tem duas falas, né, que para mim estão dizendo a mesma coisa, né? Porque eu perguntei, gente, ontem, botei ali no Stories, isso já, né, já saiu do Stories. Eu perguntei assim, como tá a vida, né? Como tá a vida nessa semana tão desafiadora? Aí uma pessoa falou, na medida de um impossível, né? Quer dizer, não é nem na medida do possível, é na medida do impossível. E a outra pessoa falou, tão perdida em tudo. E aí é interessante porque teve um que falou assim, tô levando a vida na brincadeira, rindo dos meus problemas. Muito cuidado com essa postura, porque o que eu tenho aprendido também, que claro, a gente é muito importante a gente rir da gente mesmo, sabe? A gente se olhar no espelho e desmanchar um pouco os nossos dramas, né? A nossa nosso sentido de uma autoimportância exagerada, né? É importante de fato a gente conseguir essa terapia do humor, né? Que é rir de nós mesmos, não nos levar tão a sério, né? A ferro e fogo, conseguir acessar um pouco essa leveza e soltar um pouco a nossa dramaticidade, né? O nosso melodrama. Isso realmente é muito importante, mas tem uma linha tênue entre rir dos nossos problemas, desmontar um pouco esse sentimento de autoimportância exagerado. E tem um outro lado disso que é muito perigoso, que é quando a gente ri para não encarar algo que a gente tem que encarar. Então, muitas vezes, o mecanismo de rir de tudo e de levar tudo na brincadeira tem a ver com uma fuga, de não encarar de frente e com profundidade algo que a gente precisa enxergar. Uma tomada de posição, uma tomada de consciência, uma dor que a gente precisa acessar. E aí a gente brinca que também é uma maneira de se distrair do que realmente precisa ser visto. Então eu não estou dizendo que é o caso da pessoa que colocou aquela fala, mas é uma autoinvestigação importante
que eu tô sugerindo aqui para que vocês façam. Então, às vezes a gente precisa chorar mesmo, mergulhar mesmo, sabe? Entrar ali nas nossas entranhas e viver uma dor profunda. Às vezes é preciso. Tipo, essa semana, se eu pudesse até, eu ficava calada a semana toda, assim. Vocês viram um vídeo que eu coloquei ali, né, de um rapaz falando muito lindamente sobre a importância do silêncio, né? O silêncio na hora da escuta, o silêncio na hora de um momento sublime que a gente deve viver e não ficar falando, o silêncio para escutar o nosso próprio coração, a nossa alma. Então, eu sinto que a gente, às vezes, realmente tem que se recolher e viver essa dor, esse momento de transformação que a vida está nos pedindo. E mesmo que a gente tenha uma vida de muita relação social, esse estado de silêncio pode ser preservado. A gente pode cultivar e sustentar esse estado de silêncio, que é um estado de autoobservação. Então, mesmo aqui, conversando com vocês, fazendo essa live que eu prometi, que era para ter sido feita ontem, mas ontem eu realmente não dei conta, estava muito mexida, precisava ficar em silêncio. Mesmo vindo aqui e falando com vocês, eu estou sustentando um estado de silêncio, que é um estado de contato e conexão com o meu coração. Eu estou sentindo a vibração do meu próprio ser e de tudo que eu estou conectando e vivendo durante toda essa semana. Então, é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Essa vida realmente é uma escola fantástica. Então, essas duas pessoas que falaram, né? Uma falou que está perdida e outra falou que está, né, vivendo a vida na medida do impossível. É muito lindo que vocês estejam assumindo esse estado interno caótico. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que diz assim: é preciso carregar em si o caos para colocar no mundo uma estrela dançante. Então é isso, gente. No cosmos, no universo, a estrela nasce do caos. Então toda essa ebulição, né, essa intensidade de emoções, de visceralidade, toda essa sensibilidade à flor da pele produz insights, crescimento, produz a luz, a estrela que nós somos. Então é preciso ter essa coragem, que é o coração que age, de se atirar nesse precipício da vida, sabendo, confiando de que tem Deus, de que tem toda uma rede de sustentação para a gente experienciar a vida de peito aberto. Então, assim, confiem, sabe? Não se anestesiem, não se sabotem, não se privem dessa intensidade da vida, porque é aqui que a gente cresce. É com esse coração aberto, em chagas, em chamas, que a gente consegue crescer. Sabe o coração de Cristo, né? Que tem nos retratos, nos desenhos, aquele coração exposto. Então se exponham, sim. Mas se exponham com atenção, com lucidez, com olhos arregalados, com muita consciência. Porque é uma exposição que, quando a gente está consciente, a gente se protege de predadores, né? Não é uma exposição cega, ingênua. E é isso que eu estou aprendendo, que eu quero compartilhar com vocês na terça-feira. É uma exposição cheia de consciência sobre o que está acontecendo, para que a gente não se coloque também em situações de destruição, de destrutividade, né? Porque é um mundo de dualidade e tem de tudo nesse mundo. Então a gente tem que saber onde a gente está pisando, tá, amores? Isso é bem importante. Vou abrir aqui a caixinha de perguntas, tem 2 perguntas. Um é o Vitor falando: Ingra, você é o máximo, obrigada. E outra
O Panto perguntando, você já magoou alguém? Gente, que pergunta maravilhosa! Você já magoou alguém? Já magoei muito, gente. Já magoei. Mas não foi assim, querendo me vingar conscientemente. Então, como foi que eu magoei uma pessoa? Ou por estar totalmente inconsciente, e isso é um perigo absurdo. Por falta de consciência você magoa. Sabe quando alguém, por falta de consciência, atropela e mata uma pessoa? Não importa se você está consciente ou não, você vai carregar para o resto da sua vida e talvez traga até para outras vidas. Se existe a reencarnação, você vai trazer esse peso, você vai estar carregando na sua história de alma, de vida, você vai estar carregando o peso de ter tirado a vida de alguém. Então, assim, gente, a consciência por onde a gente anda é muito importante. Você pode estar sendo destrutivo da vida ou do coração de uma pessoa inconscientemente. E isso não diminui a sua responsabilidade. Olha só, não diminui a sua responsabilidade. Você fez aquilo, você está deixando um rastro de consequência no caminho que você está passando. Você deixou marcas no coração de uma pessoa. No dia que você tomar consciência, por que isso não diminui a sua responsabilidade? Porque o caminho natural e fatal de todos nós é a tomada de consciência, é a evolução espiritual. E eu sei, por experiência própria, que quando a nossa consciência dá um salto de expansão, a gente lembra de tudo que a gente fez. Então escrevam isso que eu estou dizendo. Quando você tem um salto de consciência, quando você recebe insights de clareza, de expansão de consciência, você enxerga tudo que você fez que foi predatório, que foi destrutivo e que inclusive foi autodestrutivo. Você tem acesso a essa informação e a essa atitude que você fez inconscientemente. E no mesmo instante que você toma consciência, você assume toda a responsabilidade pelo que você fez. Só que quando você está consciente, ou você não faz, ou você vai reparar aquilo que você fez. Você vai se colocar em movimento de reparação de tudo aquilo que você fez de maneira inconsciente. Então, sim, já machuquei muita gente. E com isso me machuquei. E todo esse processo inconsciente precisou ser reparado quando eu tomei consciência. Que aí eu fui procurar essas pessoas, eu fui dizer sinto muito, eu derramei o meu amor e o meu desejo de reparação na direção dessas pessoas, eu orei por essas pessoas e eu me perdoei. Né? Então, assim, o final de todo esse processo é a autoliberação. Então a consciência nos traz todo o sentido de responsabilidade e ao mesmo tempo que ela traz essa responsabilidade, nos coloca em movimento de reparação, ela também nos traz a autoliberação. Então sabe aquela pessoa que foi uma das pessoas que trouxe a pergunta, que disse que... Aqui, deixa eu ver o que ele trouxe. Que quando tem aqui, né, às vezes deixamos nos levar pela impulsividade e magoamos quem amamos. Essa impulsividade, muitas vezes, é uma autopunição porque a gente está magoando pessoas sem perceber, na inconsciência. Então é como se esse inconsciente que a gente não está acessando por falta de autoconhecimento tivesse muito atento a tudo que a gente faz, tivesse percebendo que o que a gente faz está prejudicando pessoas e ele automaticamente nos traz esses mecanismos de destruir as relações, porque a gente está na inconsciência. Então o mundo começa a ficar caótico para ver se a gente acorda. Então nosso inconsciente, ele não faz isso para nos maltratar, mas para nos acordar. A vida começa a virar um caos, as relações começam a ficar sofridas, autodestrutivas, a gente começa a viver padrões de relacionamentos que são muito sofridos,
Porque a gente não está olhando para dentro, porque a gente está na resistência, porque a gente está no processo cego, a gente está no ponto cego de se relacionar com a vida. Então a gente começa a viver tudo que é drama, que é caos, para ver se a gente acorda, assim, é a vida sacudindo, assim, sabe? Acorda, você não tá vendo o que você tá fazendo. Você tá matando pessoas, você tá maltratando os corações, você tá se maltratando, você não tá escutando o clamor da sua alma, você não tá colocando os seus dons a serviço da vida, você tá desperdiçando a sua existência. Acorda, acorda. É a vida nos dizendo isso. E aí, mais uma vez, eu lembro de Zé Celso Martinez, que tão lindamente fez tudo que ele tinha vontade. Que coragem. Gente, olha só. Para ser feliz é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Não é para qualquer um. Ser feliz é preciso ter coragem de construir a sua felicidade, de escutar o seu coração, de viver plenamente dores e delícias, sabe? É pra gente grande mesmo. Tem aqui mais duas. Aqui não, foi mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ingra, com toda essa leveza sua, o que é estar bem consigo mesma? A Lúcia tá perguntando. Muito boa pergunta. Estar bem comigo mesma é não mentir pra mim. É não mentir. Porque, gente, a mentira, a autossabotagem tem muito a ver com essa mentira que a gente conta pra gente mesmo, né? Então, assim, essa máscara que a gente coloca e essa máscara fica grudada na nossa cara e não sai mais, sabe? Então, assim, eu não sei se... Eu sou leve, mas eu não sou leve de, sabe, essa coisa... Ai, eu vivo num mundinho só de Deus e da luz. Não é isso. Não é isso. É importante falar. Assim, a minha leveza vem de uma visceralidade também. Da minha disposição, inclusive, de viver a própria dor, de viver tudo que a vida oferece, sabe? Então, assim, da mesma maneira que eu vivo êxtase, eu também vivo dores profundas. E é a disposição de viver essas dores que me permite que eu saia delas. Então, sim, tem leveza, né? Nesse meu caminhar tem muita leveza, mas essa leveza existe porque eu mergulho na sombra também. Sabe? Eu mergulho nas minhas dores profundamente. Eu não fujo delas, porque eu já conheço o mecanismo. Quando a gente foge da dor, ela se instala no nosso sistema. Ela se instala no nosso coração. Então, quando eu não assumo as minhas responsabilidades e quero condenar o outro, quero ver o outro sofrer, quero me vingar do outro, eu fico aprisionado nas correntes da vingança. E é isso que tira a leveza da gente. Então, assim, na medida que eu quero enxergar a minha sombra, a minha própria sombra, que eu sofro, que eu deixo o sofrimento, a dor me atravessar e ir embora, à medida que eu quero me enxergar, todas as minhas limitações, toda a minha humanidade, porque eu quero crescer, à medida que eu tô com esse peito aberto para a vida e com a minha sensibilidade à flor da pele, eu vou fluindo com a leveza. Mas essa leveza não significa que a minha vida é um mar de rosas. A minha vida é muito intensa. É muito intensa. Mas é isso que me dá interesse, a integridade. Para viver fluindo com a vida, né? Para voar com a minha alma e também ter meu pé muito bem fincado no chão, nas minhas raízes, na minha ancestralidade, lidar com as minhas sombras. Então, gente, assim, é um carnaval, é multidimensional, essa existência é multidimensional. É essa dimensão da matéria, da carne, da visceralidade, é a entrou aqui uma ligação, e quando entra uma ligação, muitas vezes fica mudo.
Então eu não sei se eu fiquei muda para vocês. Por favor, me digam. Tô muda ou vocês escutam aí? Me contem. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem? Olha, o Cláudio, você me escuta? Tá tudo certo? Gente, então isso é uma evolução do Instagram. Que ótimo! Porque antigamente, apenas deu uma travadinha, né? Porque antigamente, quando entrava uma ligação, quem tava falando na live ficava mudo. Parabéns pro Instagram! Evoluiu aí essa etapa. Mas então, o que eu tava falando? Sim. Então, assim, a fluência na vida tem a ver com coragem de mergulhar nas nossas sombras, de viver as nossas dores, escutar a mensagem de todas as dores, assumir a responsabilidade, e isso é papo de gente grande, sabe? É só assim que a gente realmente consegue dar novos passos. E se a gente olhar para isso, é até muito lógico, né? Claro, se eu fico olhando para as pessoas que cruzaram meu caminho, se eu fico só apontando o dedo para as pessoas, se eu fico nesse lugar da vingança, se eu tô acorrentada, né, nessas dinâmicas que são um auto-engano, se eu não assumo a responsabilidade, que é a minha força de sair do lugar que eu quero sair, não tem como eu dar um passo, não tem como eu andar para frente. Porque eu tô presa no julgamento, na vingança, no passado, em tudo que foi feito em outras gerações da minha família. Então, se eu tô presa lá atrás, como é que eu vou andar? Como é que eu vou voar? Então, gente, assim, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e olhar pra frente, sabe? Olhar pra trás só pra aprender, mas é pra frente que a gente tem que olhar. Olha para o buraco só para conhecer onde tem ali o buraco, mas é para fora do buraco, é para a solução que a gente tem que olhar. Não pode ficar olhando para o buraco, senão é para lá que a gente vai. Sabe aquela frase quando você olha pro precipício, ele te olha de volta e é para lá que você vai. Então assim, reconhece toda a sombra, reconhece todo o mal, né, desse mundo de dualidade e olha para a luz, foca na luz. Esse é o nosso farol, sabe? E essa luz está dentro da gente. Então, nossa, a vida é um desafio lindo, lindo. Veja, assim, eu passei a semana inteira muito mexida por trabalhos meus, pessoais, né, espirituais, terapêuticos, mas eu vou de cabeça, porque assim, eu sinto que são processos que já estão se fechando e eu saio deles muito maior, muito melhor e com toda a humildade. Não estou me tornando melhor do que ninguém, eu só estou rompendo, né, indo um pouco além, rompendo as minhas próprias fronteiras, os meus próprios limites. Não tem a ver com o outro, tem a ver com todas as barreiras inconscientes que eu herdei, né? E agora eu estou aqui para dar um novo passo, para ir além. E esse ir além, para mim, tem tudo a ver com capacidade de amar, com capacidade de amor próprio, sabe? Então, assim, o meu amor próprio vai crescendo. Tá tocando aqui o interfone, peraí. Espere aqui um segundo. Alô? Ingra? Sim, querido. Ah, pronto. Eu tô numa live agora. Eu posso pegar contigo daqui a pouco? Qual é o seu apartamento? 31, tá bom. Muito obrigada. Tchau. Apartamento. O síndico tá apartamento 31. Pronto. É isso. Gente, desculpa. A Mirella, minha amiga linda, tá dizendo aí, eu amo. Que delícia. A Daniela também dizendo, maravilhosa. Obrigada, gente. Olha, eu vi que vocês botaram coisa aí na timeline. E aí eu tava no meio de um raciocínio, eu não olhei. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a Luciane.
Cada palavra sua está sendo muito adequada para o meu momento. Gratidão. Você vai deixar gravada essa live? Minha ideia é deixar gravada. Quero enviar para mais pessoas. Sim, Luciane, vou deixar gravada. Aliás, dizer para vocês, eu já vou finalizar essa live porque eu tô muito mexida, gente. Eu quero viver essa intensidade, sabe? Eu não fujo disso, não. Eu não fujo mesmo, não, assim, sabe? Eu já passei muito tempo da minha vida anestesiada. E aí, nesse tempo que eu ficava anestesiada, que eu me distraía, eu me magoava, eu magoava as pessoas. Então, assim, eu não quero... Ao vivo é assim, né? Sai, atende o telefone. Eu não quero me anestesiar mais, não. Então, assim, eu tô sentindo a intensidade, sabe? Dessa semana, desse momento. Aliás, astrologicamente, vou dizer para vocês, astrologicamente, a Débora Mexica, que é uma astróloga que eu acompanho, que eu gosto muito das previsões dela, depois vão lá no YouTube, a previsão, quer dizer, né, a tendência, a energia astrológica dessa semana inteira é de transformação para a humanidade. Então, essa semana tem um movimento energético que conduz a humanidade para um processo profundo de transformação. Então, veja se isso não é precioso. Veja se esse coração em chamas não é uma bênção. Claro que é. Sabe, essa sensibilidade à flor da pele... Sabe, as coisas estão me impactando profundamente, eu tô me transformando. Esse é o processo do casulo da borboleta, gente. E é pros fortes, tá? Não é pra quem quer ficar anestesiado, não, é pros fortes. Então, toda segunda eu tô fazendo uma live com meu amigo Pedro Maratá, porque em agosto a gente vai estar... fazendo um encontro presencial em São Paulo. Então toda segunda-feira, 19h30, a gente está fazendo uma live sobre relacionamentos, sobre o equilíbrio do yin, do yang. Então tá sendo muito legal. Então estão todos e todas convidados. Na terça-feira, dia 12, às 19 horas, vou fazer esse encontro para falar do abuso invisível, que é algo que chegou muito forte para mim nos aprendizados dessa semana. Eu quero alertar todos vocês. E depois de falar e a gente interagir um pouco, eu vou sortear uma constelação. Então, todo mundo convidado também. E, gente, tem um lindo final de semana. Se eu sentir, eu venho aqui, ou sábado ou domingo, fazer mais uma live. Mas eu não prometo, porque eu tô, assim, com muitos processos e muitos compromissos também. Mas eu desejo, assim, toda a coragem, toda a força para vocês viverem a vida com essa intensidade e escutarem seu coração e romperem as barreiras que limitam a nossa força, a nossa luz e a nossa capacidade mesmo de sermos felizes e intensos e crescermos, né? Para evoluir, a gente está aqui para evoluir. Muita, muita gratidão. Olha, Jovem Gastro, Elionice, gratidão, Mitigou também, valeu. Um beijo grande. Vou deixar gravado aqui para quem chegou depois. Jovem Gastro nem sabe o quanto ajuda a todos nós. Bom, minha intenção é transbordar tudo que eu sou ajudada também pela vida. Então... podem receber assim de peito aberto, porque é o amor da vida, o amor de Deus que chega para cada um de nós e pode transbordar, né? Me ajuda muito também estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa intensidade, tá bom? Beijo, bom final de semana.